primeiro lugar, Rosa Cruz. Rosa Cruz não é simplesmente aquela pessoa que pertence a um grupo Rosa Cruz, seja Rosa Cruz Áurea ou qualquer outro grupo. Na verdade, todo ser humano é, em potencial, um Rosa Cruz. Por quê? Porque o ser humano tem uma dualidade que ele precisa transformar em unidade. Essa dualidade é ser, por um lado, um ser espiritual, por outro, um ser material. Então, existe um conflito fundamental no ser humano entre essas duas realidades. E o caminho de transformação espiritual Rosa Cruz deve levar justamente a essa unificação interna. Porque quando a gente pensa na palavra Rosa Cruz, a gente já reconhece dois elementos aí. Um é a rosa, outro é a cruz. Vamos compreender aqui que a cruz é o próprio ser humano material, com toda a sua consciência ligada à matéria também. Um ser humano de pé, com os braços abertos, forma justamente a imagem de uma cruz. E a gente pode também reconhecer 4 elementos aí nessa cruz, né? O que configura também a personalidade humana, que tem os 4 elementos em si, tanto o elemento material, quanto 3 elementos sutis, os corpos sutis. Mas seja como for, esse primeiro elemento é o elemento da matéria, mas ele está ligado a um microcosmo, que é o elemento espiritual, é a parte espiritual do ser. E no centro do microcosmo humano, coincidindo com o nosso coração, nós temos a centelha espiritual. E essa centelha espiritual, ela é representada simbolicamente justamente pela rosa. Então, o caminho espiritual Rosa Cruz é o caminho de unificação da rosa com a cruz, ou seja, do elemento da matéria do ser humano com o elemento espiritual do ser humano. Então, espiritual diz respeito, em primeiro lugar, a essa centelha espiritual também. Porque todo esse processo de transformação proposto pela Rosa Cruz Áurea é justamente a partir da conexão com a centelha espiritual. A nossa consciência, normalmente, desconhece essa realidade espiritual dentro dela. Mas, à medida que nós temos experiências na vida e nossa consciência como que amadurece, nós podemos nos tornar como que suscetíveis à ação dessa centelha espiritual. Então, a consciência amadurecida pelas experiências, ela começa a sentir os efeitos da centelha espiritual dentro dela. E o primeiro efeito dessa centelha espiritual é uma inquietação. É a inquietação que leva à busca espiritual. É uma sensação de que precisa fazer algo, de que precisa ter algo além da vida material comum. E o ser humano se torna um buscador justamente a partir dessa inquietação. Então, a consciência humana, com seu núcleo fundamental no coração, ela pode se conectar com essa centelha espiritual. E mesmo um grau elementar dessa conexão faz com que essa centelha espiritual possa agir a partir da consciência. Então, isso que surge como um impulso, uma inquietação no santuário do coração, nós, na Rosa Cruz Áurea, falamos de 3 santuários humanos. O santuário do coração, que está relacionado com as nossas emoções, o santuário da cabeça, que está relacionado com a nossa consciência comum e com os nossos pensamentos, e o santuário da vida, que está presente primordialmente nessa região abdominal, mas que está ligado também a todos os nossos órgãos internos e a todos os nossos membros. Tudo que é ação em nós está ligado a esse terceiro santuário. Mas essa centelha espiritual, que começou um processo de transformação no santuário do coração, causando essa inquietação, num certo momento, essa inquietação como que se eleva para a cabeça. E quando ela se eleva para a cabeça, ela vai fazer um trabalho justamente na nossa vida mental. E por que esse trabalho é necessário? Porque a nossa vida mental é extremamente limitada. Nós, em grande parte, nós somos totalmente programados pelo nosso passado. O que é o nosso passado? Nós fomos programados, por exemplo, pela educação que nós recebemos. Nós temos também uma programação biológica que nós herdamos de nossos pais. Existe também uma programação que
tem sua origem na própria estrutura do microcosmo, ligada a vidas anteriores desse microcosmo, que nós chamamos de karma. Então, isso também é uma programação mental. Então, o nosso pensar não é livre. Nós não podemos dizer que, efetivamente, nós somos livres pensadores, porque o nosso pensamento está todo condicionado. Então, é necessário fazer um trabalho nessa estrutura. E isso se torna possível pela manifestação da centelha espiritual, que, quando se eleva do coração para a cabeça, se transforma em luz de autopercepção. O ser humano passa a ter como uma capacidade interna para se perceber. Ele tem a luz interna também, que possibilita que ele perceba todo o jogo mental que não para por um instante dentro de seu ser. Um pensamento que se segue a outro, que se segue a outro, que se segue a outro. Muitas vezes, vindo das profundezas do ser. Nós nem sabemos porque pensamos sobre isso e aquilo. E muito menos temos algum controle sobre todo esse jogo mental que circula em nossa mente. Tanto as imagens quanto o pensamento discursivo. Grande parte disso é totalmente automático. Não há liberdade nenhuma. E não há espaço de autopercepção. Não há um espaço entre um pensamento e outro que nos permita respirar por um segundo. Mas quando essa luz de autopercepção, quando essa luz nascida da centelha espiritual se manifesta no coração, essa clareza, essa lucidez interna se manifesta de tal forma que nós começamos a perceber todo esse jogo. Nasce uma lucidez, nasce uma clareza, nasce também da conexão com a centelha espiritual como que uma nova inteligência que nos permite agir de forma renovada em nossas vidas. Então, essa transformação do pensar a partir dessa conexão da consciência com a centelha espiritual é algo fundamental para uma transformação essencial do ser humano. Mas, quando essa transformação da nossa vida mental avança até um certo ponto, essa consciência já minimamente renovada pode descer novamente ao coração e fazer um trabalho ali. Porque em nosso coração nós temos a representação de toda a nossa vida emocional. E da mesma forma que nós temos muito pouca escolha com relação ao que nós pensamos, nós temos muito pouca escolha com relação ao que nós sentimos, ao que nós desejamos. Nós também estamos programados emocionalmente. A nossa vida emocional não é livre. A nossa vida de sentimentos não é livre. Nós não temos escolha sobre os nossos desejos. E nós precisamos começar a perceber. E essa consciência que permitiu essa clareza interior com relação aos nossos pensamentos, ela, ao descer a nossa vida emocional, também vai permitir uma clareza com relação à nossa vida emocional. É como se a gente fosse abrindo espaço de percepção em nosso interior. Antes, é como se a nossa consciência estivesse totalmente lotada de pensamentos. Abriu-se um espaço de percepção, espaço de consciência. Mas esse espaço também precisa se manifestar em nossa vida emocional. Então, nós abrimos cada vez mais espaço de percepção das nossas emoções. E aí nasce uma consciência clara e lúcida, que não vai, de forma forçada, tentar transformar o pensamento, nem de forma forçada tentar transformar os sentimentos, transformar os desejos. Mas a própria clareza nos dá um direcionamento interno e também nos fornece a força para que a gente comece a modificar a nossa vida mental e emocional, não de acordo com os nossos padrões antigos, não de acordo com a nossa compreensão que vem de toda essa nossa educação, de todo esse passado biológico e kármico, mas a partir de uma consciência que surge a cada instante, no agora, para que a gente saiba exatamente o que é possível mudar naquele instante. E quando a gente vê isso com clareza, a gente tem a força para agir internamente e nos transformar fundamentalmente. E aí, nós
criamos como que uma unificação entre cabeça e coração. Na nossa vida comum, na nossa vida egocêntrica, muitas vezes os nossos pensamentos estão em contradição com as nossas emoções, que estão em contradição com as nossas ações. Nós temos as nossas tendências próprias. Alguns de nós são mais cabeça, leem 1000 livros, querem saber as coisas intelectualmente. Outros são mais emotivos, querem sentir a coisa, querem ter a experiência, a vivência. A teoria importa pouco, eles querem realmente sentir. A gente fala, às vezes, do caminho do ocultista e do caminho do místico. Mas também tem o caminho do mago, que é o caminho da ação. Porque, da mesma forma que os nossos pensamentos e as nossas emoções precisam ser transformadas, a nossa vida de ações também precisa ser transformada. Mas o que vai transformar essa vida de ações vai ser justamente essa consciência que já iniciou esse processo de unificação entre cabeça e coração. E o que vai surgir daí é um impulso de vontade para uma ação renovada já a partir dessa sintonia que, só repassando o que falamos, nasceu no coração a partir da atuação da centelha, que se refletiu no núcleo da alma humana, da consciência humana. Essa força se elevou para a cabeça, trouxe clareza, trouxe lucidez, trouxe novos pensamentos. O ser humano começou a se fazer as questões fundamentais. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Não, essas questões surgem não de forma teórica, não de forma que você vai procurar uma resposta num livro, mas como uma questão existencial, como algo que você precisa descobrir internamente. É esse impulso que a centelha espiritual traz para nós. E da mesma forma, as nossas emoções também vão ser transformadas a partir da ação dessa clareza interna sobre as emoções. Isso vai fazer com que um impulso de ação surja, e o impulso de ação, uma vontade que trabalhe a partir dessa unificação entre cabeça e coração. E aí vem a criação de um triângulo equilátero. O símbolo da escola, eu sempre acho difícil a gente apontar, que está aqui, diz respeito a isso também. No ponto, no centro, nós temos a rosa, a centelha espiritual, o início do trabalho do espírito em nós. A partir desse ponto, nós construímos o triângulo equilátero da consciência. Porque, veja, o núcleo da consciência, ele é pura percepção, ele passa a ser iluminado pela luz da centelha espiritual, mas ele também é pleno de sabedoria que vem dessa centelha espiritual. Mas esse núcleo da consciência, ele atua sobre os instrumentos da consciência, atua sobre o pensar, atua sobre o sentir, atua sobre a vontade. Isso cria uma nova estrutura anímica, uma nova alma, uma nova consciência. E veja, essa nova consciência, ela é a base para uma transformação ainda mais profunda e mais fundamental. Porque, ao se constituir essa consciência renovada, essa consciência purificada, essa consciência também pode atuar como ponto de ligação com o espírito universal. A centelha espiritual, a gente pode dizer que é o primeiro polo do espírito, o primeiro polo da mônada em nós. Mas existe o polo do espírito universal, que nos circunda, que nós podemos relacionar com esse círculo do nosso símbolo também. Tá? E é a partir desse polo espiritual universal, desse espírito universal que nos envolve, que nós poderemos começar uma transformação ainda mais profunda, que é a transformação estrutural, que é a transformação da própria estrutura quádrupla do ser humano. O ser humano, além desse corpo físico, que nós conhecemos bem, tem uma estrutura que dá vitalidade, que dá vida, a gente chama de corpo vital ou corpo etérico. Então, todos os seres que têm vida, os seres humanos, os animais, as plantas, têm um corpo vital individualizado, mas nós também temos uma estrutura emocional individualizada, que nós temos em comum com todos os animais.
E nós temos como que o início do desenvolvimento de um corpo mental autônomo, que deve se tornar o elemento regente desse sistema, mas que muitas vezes, na condição egocêntrica comum, é totalmente controlado e guiado pelo corpo de desejos, pelo corpo astral. Tá? Então, essa estrutura quádrupla, que é, digamos, a estrutura através da qual a consciência se manifesta, mas não se confunde com a própria consciência. A consciência habita essa casa de 4 quartos, ou vamos pensar, de 4 elementos. Tá? Mas essa estrutura ainda não foi transformada a partir da transformação da consciência. É por isso que é dito na escola espiritual o seguinte, que é necessário transformar a consciência para, a partir da transformação da consciência, transformar a própria vida. Então, essa transformação estrutural é o que virá no final. Porque quando essa força espiritual que surgiu no coração se elevou para a cabeça, desceu por um dos troncos do simpático até a estrutura mais básica do ser humano, e se elevou pelo outro lado, ela construiu assim a estrutura anímica de uma nova alma. Mas a conexão com o espírito universal ainda não se deu. Falta tocar um ponto no sistema humano que ainda não foi tocado nesse primeiro momento, que é a pineal. A glândula pineal que nós temos no centro da cabeça e que está ligado com o chakra coronário, que é um chakra voltado para cima, é a glândula e é o chakra correspondente de conexão com o espírito universal. Então é necessário primeiro construir essa estrutura anímica para depois se estabelecer essa conexão com esse segundo polo da mônada, que é o polo do espírito universal. Tá? E a partir dessa conexão com a pineal, é que começa uma transformação mais profunda, que toca a própria estrutura interna do ser humano, a própria coluna vertebral, onde a consciência tem sua morada, a própria estrutura mais íntima da consciência. E essa força espiritual que vem de cima, ela deve descer até as máximas profundidades do ser humano, transformando o ser humano estruturalmente, segundo a sua estrutura mental, segundo a sua estrutura emocional, que é o corpo astral, segundo a sua estrutura etérica e segundo a sua estrutura física. Então, essa é a transformação proposta pelo caminho da Rosa Cruz Áurea. Essa é a transformação espiritual Rosa Cruz, que é proposto pelo título dessa palestra. E veja, quando o ser humano se conecta com o espírito universal, ele deixa de ser apenas um indivíduo. Ele começa a reconhecer que a sua natureza fundamental, na verdade, não é apenas individual. O indivíduo é apenas uma parte desse elemento. Na verdade, ele descobre a sua verdadeira individualidade. Porque na condição egocêntrica comum, nós estamos iludidos por uma falsa identidade, que é a consciência egocêntrica, que se isola do mundo, que se reconhece como centro do mundo e que, por isso, só trabalha para si, de forma egocêntrica, de forma egoísta. Mas, à medida que esse processo se desenvolve, essa consciência egocêntrica é desmascarada. E o ser humano vai reconhecendo que existe uma identidade mais profunda, ligada ao próprio núcleo da alma, ao próprio núcleo da consciência e do espírito que está por detrás dela, iluminando-a. Então, nasce assim, de fato, um novo ser humano. Nasce um novo ser humano que tem condições de atuar diferente no mundo, porque esse ser humano já não reconhece apenas a sua natureza individual. Ele reconhece a sua verdadeira natureza individual, mas quando ele descobre essa verdadeira identidade, ele também descobre que essa identidade não é separada do todo. Pelo contrário, ela é una com o todo. Ao descobrir a si mesmo, nós descobrimos a nossa absoluta unidade com a natureza e com nossos semelhantes. Então é por isso que o ser humano, ao longo desse processo, ele começa esse processo buscando a sua própria salvação, ou a sua própria iluminação.
mas à medida que ele avança, cada vez mais essa preocupação consigo mesma é abandonada, porque não se trata de desenvolver a velha consciência egocêntrica com o qual ele se identificava. Não, trata-se de ceder espaço, trata-se muito mais de diminuir para que algo muito maior e muito mais fundamental se manifeste com toda a sua força em nós. E é isso que acontece ao longo deste caminho. Então, e o ser humano, cada vez mais, vai deixar de servir a si próprio, vai deixar de buscar os seus próprios objetivos, inclusive a sua própria libertação ou iluminação, e vai trabalhar para levar o mínimo que ele tenha recebido para todos. Ele recebe algo que não é apenas para si. Tudo que nós recebemos dessa fonte interna, da centelha espiritual, não pertence a nós. Nós recebemos para transmitir, nós recebemos para dividir, nós recebemos para multiplicar. Isso é daí porque este caminho é algo fundamental para a gente transformar também a própria consciência da totalidade da humanidade e para transformar fundamentalmente a consciência planetária como um todo. Então, nós falamos de um caminho individual, mas a partir do avançar nesse caminho individual, nós nos tornamos cada vez mais agentes de uma mudança fundamental da totalidade da consciência humana e da totalidade da existência planetária.